Seja bem-vindo, eu sou Anderson Pinheiro. Nosso assunto de hoje é reconciliados com Deus por Jesus Cristo. Vamos dar uma lida e conversar um pouco sobre o texto contido na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, verso 1 ao 11. Vamos para os slides para a gente poder começar então. Vamos fazer a leitura bíblica? Então o texto é Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, versos 1 ao 11. Diz assim: Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Portanto, porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Uma contextualização rápida do momento histórico que Paulo vivia, e a igreja vivia ali quando foi escrito aos Romanos. Qual que é o objetivo principal da carta de Paulo aos Romanos? A explicação da obra de Cristo e os fundamentos doutrinários para as igrejas, bem como encorajar os cristãos. A igreja romana era formada por judeus e por gentios cristãos. Então havia muita dúvida no que diz respeito às questões doutrinárias. Alguns pensavam que os ritos judaicos precisavam permanecer mesmo se você fosse gentil, outros defendiam que não. Então isso gerava um certo conflito na igreja. Paulo, então, escreve a carta para poder nivelar, para poder definir o padrão. Como é que seria, essa questão dos judeus e dos gentios agora crentes? Onde foi escrita essa carta, Em Corinto, na casa de Gaio, em torno de 57, 58 depois de Cristo, final da terceira viagem missionária de Paulo. Essa carta foi levada a Roma por Febe. Como é que era a cidade de Roma? Só para a gente ter uma ideia, A maior cidade do Império Romano, 1,5 milhões de habitantes. A metade eram escravos. O imperador era Nero, ainda estava novinho, tinha 17 anos, e o seu reinado realmente estava bem no início, no momento em que a carta foi escrita. A igreja de Roma, como a gente já falou, era composta por judeus e gentios crentes, cristãos. Nós vamos então ver 4 tópicos. E cada um desses tópicos contém alguns versículos. O primeiro tópico é a fé, versículos 1 e 2. As tribulações, versículos 3, 4 e 5. A morte de Cristo, versículos 6, 7 e 8. E finalizando com a reconciliação com Deus, nos versículos 9, 10 e 11. Então, primeiro nós vamos falar da fé. Primeira coisa, portanto. Portanto, a gente usa quando a gente está fazendo uma conclusão. Eu te explico algo, isso é assim, assim, desse jeito, dessa forma, portanto, faço uma conclusão. Então, esse portanto vem de que situação? Capítulo 4, Paulo fala muito sobre justiça pela fé, que nós só podemos ser justificados pela fé. Tem um exemplo que ele dá e é muito interessante, dizendo assim: olha, quando você faz um trabalho e você recebe um salário, esse salário que você recebe é um salário que você recebe por dívida de quem te contratou. Porque se você combinou que ia fazer um trabalho e combinou um valor, feito o trabalho, a pessoa que te contratou, então, te deve esse salário. E ele diz o seguinte, olha, no caso da reconciliação com Deus, no caso da justificação dos pecados, não é assim. Porque nós não temos direito nenhum
Nós não temos o que fazer. Na verdade, a dívida é nossa, a gente não pode exigir nada, né? Então, se Deus nos dá alguma coisa, é assim, nós devemos a Deus porque estamos em dívida, porque pecamos, e Deus nos concede alguma coisa de graça. Então, nada que façamos pode pagar essa dívida, porque não é algo material, não é algo que o seu serviço vai resolver. Mas precisa, então, acontecer o quê? A morte que pesa sobre mim e sobre você, que é o juízo, ele precisa acontecer, porque a palavra de Deus não volta atrás. E como ele vai acontecer? Aí nós vamos falar sobre isso no decorrer da explanação do texto. Mas, finalizando aqui, olha, você não pode fazer nada, tá? Você só vai ser justificado pela fé. A justiça só vai ser trazida para você através da fé no Senhor Jesus. Aí ele diz, portanto, somos justificados pela fé. Se isso acontece, agora quais são os benefícios? Então está claro que a gente precisa ser justificado pela fé. Está claro que a gente não pode fazer nada para alcançar a salvação. Temos paz com Deus. Por quê? Enquanto pecadores, as trevas tomam conta de nossas vidas. E luz e trevas não têm comunhão. Então não tem como ter paz com Deus. Esquece. Se você mantém-se no pecado, não há paz com Deus. Porque o nosso Criador só tem paz conosco se nós formos libertos do pecado. Enquanto o pecado está ali, essa paz ela não existe. E ele afirma, né? É interessante que Paulo, ele recorrentemente, ele fala, e às vezes ele muda um pouco as palavras e reafirma de novo o que ele disse. Ele faz uma repetição, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verso, lá no capítulo 4, ele fala o capítulo inteiro que nós não podemos fazer nada e que Cristo é o único que pode nos dar salvação. E mais uma vez ele diz, olha, então você só pode ser justificado pela fé, você só pode ter paz com Deus de novo, né? Reconciliar, porque uma vez a gente tinha isso, Adão conversava com Deus livremente, né, no Éden, e ele perdeu isso porque pecou. O verso 2 diz assim, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça. Então, ok. Então, por Jesus, a gente é justificado, né, através da fé. E o acesso a esta graça, por que graça? Nós já comentamos. É algo que vem de Deus para nós e a gente não pode fazer nada para alcançar isso. Então, é um favor que Deus faz para a gente sem a gente merecer. E é bem crítico, em algum momento a gente vai poder ver isso aqui, porque o erro foi nosso, a escolha foi nossa, o pecado, então, nós alcançamos o pecado por conta própria e ainda assim Deus nos dá uma oportunidade. Agora, essa graça só pode ser alcançada através do Senhor Jesus. E ele fala algo muito interessante para a igreja, algo bem motivacional, né? Na qual estamos firmes. Então ele diz assim, olha, nós estamos firmados na fé. É a fé que nos move, é a fé que nos impulsiona, a fé no Senhor Jesus, que veio, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter então agora acesso novamente ao Pai, o que basicamente é ser reconciliado, né? Nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós glorificamos ao Senhor, e isso é muito tema dos nossos louvores, que um dia nós estaremos na glória com Deus. E precisa ser assim. Porque a partir da hora que nós temos essa fé em Cristo, nós entendemos que quando Ele vier buscar a igreja, nós estaremos com Ele na glória. Então nos alegramos nessa glória de Deus que iremos conhecer quando o Senhor Jesus nos buscar. Avançando um pouco. Agora nós vamos falar das tribulações. Verso 3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha, então você glorifica a Deus, é tema dos nossos louvores a questão da glória, da eternidade. Mas é muito fácil glorificar, né? Agora, as tribulações também precisam ser motivo da nossa adoração. E por quê?
Porque a tribulação é a forma que Deus tem para que você possa ser moldado conforme a vontade dele, para que você consiga estar dentro dos padrões humanos que Deus exige de cada um de nós como cristão. Porque quando saímos da vida velha para a nova vida, né, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então a gente precisa ser ajustado. Uma outra coisa que Deus faz é nos preparar para aquilo que está por vir. A tendência no mundo não é melhorar. Então nós precisamos estar preparados para aquilo que está por vir no mundo e nas nossas vidas. Então por isso que as provações são importantes e por isso nós precisamos glorificar a Deus. Você está sendo provado? Perdão. Não é fácil. Mas glorifica a Deus, porque Deus está te moldando, Deus está te formando. E tem outro detalhe. O que a tribulação produz? Paciência. Porque você passa pela tribulação, você fica muito assustado, muito preocupado. É difícil de crer, você precisa de ajuda, mas aí daqui a pouco a tribulação passa e você vê Deus operando na sua vida. E esse operar de Deus começa a produzir em você o quê? Mais paciência. Porque você viu Deus operar uma vez. Então, agora você tem o quê? Você sabe esperar o melhor de Deus. Essa é a esperança. A paciência. Você sabe esperar pelo que Deus vai fazer na sua vida. Então você é paciente, né? E o verso 4 diz assim: e a paciência, a experiência. Se você sabe esperar em Deus, e o que é esperar em Deus? É não ficar tomando da mão de Deus o problema. Tá? A gente faz a nossa parte, óbvio, mas a gente precisa saber esperar em Deus. Porque muitas vezes nós tomamos decisões no momento de prova por nossa conta, por não saber esperar, por não ter paciência, e nós pioramos a coisa ou não fazemos aquilo que era a vontade de Deus. E ambas as situações são ruins para nós. Então a gente precisa saber esperar. Nós precisamos pedir de Deus a sabedoria, e o Espírito Santo é que nos dá isso, para saber se eu devo agir, se eu não devo agir, e como agir, e o momento de agir. Paciência é muito importante. E por que ela produz experiência, né? Ela gera experiência? Porque uma vez que a prova passa, a gente tem todo o prazer de contar aquela vitória para alguém. Só que a gente precisa entender que antes dela ser uma vitória, ela era uma luta. Então, experiência é uma luta que virou vitória. Então, todo mundo quer ter experiência, né? Ah, que experiência bacana que aquele irmão teve, eu queria ter algo assim. Cuidado com o que você pede. Por quê? Ele viveu a experiência, mas o momento em que ele estava vendo a prova, a tribulação, não foi fácil. Se você realmente quer ter experiência, você vai ter que saber esperar. Então, ó, se você sabe esperar o melhor de Deus, você sabe se conter para ver a mão de Deus operar, obviamente, dentro daquilo que é a parte de Deus. Aquilo que nós podemos fazer, fazemos. Então, a gente tem a paciência. Com a paciência, a gente vive a experiência, porque a gente alcança a vitória. E, por fim, a experiência gera esperança. Por quê? Porque aí, a paciência... Não, eu vou esperar de Deus. Agora, a esperança é... eu tenho certeza que o melhor de Deus virá. Porque isso já aconteceu. Então, a diferença entre a paciência e a esperança é que aqui você espera, mas você não tem assim tanta certeza do que vai acontecer. Por mais que a gente seja servo, por mais que a gente seja experiente. Às vezes passamos por prova que isso acontece. Só que uma vez que as provas vão se dificultando e isso acontece de novo, nós vamos agregando o quê? Esperança. Uma espécie de certeza de que Deus vai operar em nosso favor. E a cada prova que você vai passando, a esperança, ela cresce. Por quê? Porque com um número grande de vitórias que você vai tendo, é mais fácil a gente entender que Deus vai operar a nosso favor. O verso 5 diz assim: a esperança não nos envergonha. A gente só tem vergonha daquilo, falando de esperança, quando a gente tem esperança de algo que as outras pessoas, porque vergonha é sempre em relação a outras pessoas, quando a gente tem esperança em algo que as outras pessoas sabem que não vai acontecer nunca. Só que
A gente não tem vergonha da nossa esperança no impossível, porque Deus pode todas as coisas. Essa que é a grande realidade, essa que é a grande verdade. E precisa ser assim. Não adianta falar que eu sou cristão, que eu sou servo, biblinha debaixo do braço, culto todo dia, glória a Deus e aleluia, se na hora que a prova vem, a gente não quer falar para as pessoas que a gente crê em Deus. Então, Paulo é categórico. A esperança não nos envergonha. Quando alguém conversa com você, te falando um momento de prova, você fala abertamente. Eu sei que o melhor de Deus está por vir e Deus vai fazer a sua vontade e vai ser o melhor para mim. Porque é importante a gente sempre salientar. Nem sempre o que a gente quer é o que acontece. No entanto, o que acontece é o que Deus quer e que é sempre o melhor para nós. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Então tá, a gente não se envergonha da gente ter esperança. Porque o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo é aquele que nos consola, aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que nos orienta, aquele que nos mostra onde devemos ir, onde não devemos ir, aquele que nos livra da cilada. Então, o amor de Deus enche os nossos corações através do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, é muito mais fácil termos uma visão não carnal das coisas. E aí a gente consegue compreender um pano de fundo, né? Que é o projeto de Deus para as nossas vidas para que alcancemos aquilo que Ele quer. Então fica muito mais fácil entender que a prova é amor de Deus, através do Espírito Santo, através do olhar do Espírito Santo. Por isso que é muito importante a gente estar muito junto, dar muito ouvidos ao Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Tendo comunhão, estando em oração, congregando. Então, esse amor de Deus, ele é comprovado nas nossas vidas quando estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo realmente está dentro do nosso coração. Vamos caminhar mais um pouco. A morte de Cristo. Então, vamos falar sobre o verso 6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Como assim? Então vamos ver um panorama histórico. No Velho Testamento, a gente vê a presença de Deus, Deus Pai. Deus poderoso, forte, que vence guerras. Né? Só que, quando a gente vai lá, né, para o finalzinho da Bíblia, são 400, 450 anos em que Deus não falou. Não falou, ele parou. Então, não ouve mais a palavra de Deus. Portanto, porque estando nós ainda sem força. A humanidade já não tinha mais força. Pense como se fosse o povo de Israel no Egito, né? Quando a escravidão, né, ela chegou a um ponto em que o Egito castigava de forma terrível o povo de Deus. A humanidade estava assim, porque a nossa alma precisa ouvir, se relacionar com o Criador. Isso não estava acontecendo já há mais de 400 anos. Então, a humanidade estava sem força. Porque estando nós ainda sem força, o que acontece? No tempo que era a vontade do Pai, Cristo morre pelos ímpios. Ou seja, a chance está aí. Então agora a gente começa a ouvir Deus se manifestar. Verso 7. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Muito difícil alguém, um homem, dizer assim, não, eu vou morrer por aquele, né, por aquela pessoa, porque é uma pessoa boa, tal. E especialmente nos dias de hoje, a gente vive um tempo em que cada um está pensando em si. Cada um quer crescer, cada um quer enriquecer, cada um quer ter as coisas. A gente vê assim que o uso das mídias sociais, elas basicamente são um portal de um retrato do qual a pessoa gostaria de ser. Porque a gente vê sorrisos, a gente vê alegria, a gente vê conquistas, mas a gente não sabe como é que está lá por trás. Se o belo carro, né, foi dividido para pagar em
36 prestações que não estão sendo fáceis para serem pagas, mas ao mostrar na rede social, né, pô, tá bem e tal. Ah, a viagem no exterior e não sabe como é que as coisas estão no lar, como é que as coisas estão no trabalho. Ah, é a viagem, enfim. A aparência tomou conta do mundo. Todo mundo quer que os outros vejam que tá tudo bem. Mas em boa parte das vezes não é a realidade, é só um retrato, é só uma fotografia estática do que está acontecendo e é uma mentira. Então, cada um está pensando muito em si. Quando é que alguém vai morrer pelo outro? Muito dificilmente. Pode ser, e existem pessoas boas no mundo que alguém resolva morrer para alguém justo. É o que o texto diz. Indo um pouco mais à frente, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Nós tivemos mártires que morreram por uma causa e que isso trouxe um benefício para várias pessoas. Ok. A Bíblia não está falando que é impossível, está falando que é muito difícil, mas pode acontecer. Agora olha o que o verso 8 diz. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Como assim? Quem escolheu pecar? Nós. Quem escolheu desobedecer a Deus? Nós. Quem escolheu se afastar de Deus? Nós. Não tem muita conversa. Foi uma questão de escolha, não foi uma questão. Ninguém obrigou, ninguém forçou. Tá? E aí Jesus vem e morre em nosso lugar. Lembra que há sobre nós um juízo de morte e a nossa alma fica entristecida porque o fim dela é a morte eterna? Então, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que para um bando de gente que não merecia, Jesus vem e morre em nosso lugar. Basicamente é o que o versículo diz. Falando da reconciliação. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Vamos lá. Então, na morte, nós alcançamos então um novo patamar de comunhão com Deus, na morte de Cristo. Né? Por quê? Havia um juízo de morte, ele só poderia ser resolvido se houvesse derramamento de sangue. Então, Cristo derrama o seu sangue por nós. E o que Paulo diz e é muito interessante. Ok, então agora, Jesus morreu, você tem paz com Deus. Tá. E ele vai um pouco além. Na morte, nós fomos então reconciliados, nós temos paz com Deus. E na vida nós somos salvos. Então ele deixa claro que, Jesus morre, paga a dívida. Ok. Você pode agora ter novamente acesso a Deus. E o que mais tem? Agora, quando Cristo ressuscita, a gente alcança então agora salvação e podemos ter acesso àquela graça que nos leva ao quê? À glória de Deus. Tá? Então, na morte, temos novamente, se cremos em Jesus Cristo, paz com Deus. Na sua vida, o alcance da salvação, porque se ele venceu a morte, nós também poderemos vencer e ele nos busca e nos leva para que possamos morar com ele. Basicamente é isso. Na morte, reconcilia, na vida, salvação, vida eterna. O verso 10 diz assim. Tem um detalhe muito importante no 9 que a gente não pode deixar de falar. Nós seremos salvos de quê? A gente alcança a salvação o quê? Lembrem-se que o homem pecou, ele escolheu pecar e trouxe sobre si a ira de Deus. Mas como é que a gente sabe que Deus ficou irado? O fato de Adão e Eva serem expulsos do Éden já deixa claro que Deus não ficou satisfeito com a situação. Então algo tinha que ser feito. E outra coisa que corrobora com isso é que houveram os castigos sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Então isso trouxe para Deus uma ira. E essa ira, ela foi apontada para a humanidade.
Então, quando Jesus vem, morre, nos reconciliamos com Deus. Quando Jesus Cristo, então, vence a morte e ressuscita, alcançamos a salvação, e a salvação da ira que, então, qual que era o objetivo, assim, qual que era o foco, olha, qual que era o grande castigo da ira de Deus? Vocês vão morrer. Porque a regra tinha sido clara, né? Ó, se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. O verso 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Devagar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho? Um minuto. Ok, por que a gente era inimigo de Deus? Porque luz e trevas não se dão bem, luz e trevas não convivem. Então, há inimizade entre Deus e o homem, por quê? Por causa do pecado. A única forma de nós não termos mais isso, a única forma de a gente não ser mais inimigo de Deus, mas agora ser amigo de Deus, é através da morte do Senhor Jesus. Né? E como a gente já havia dito, a vida nos traz a salvação. Né? Antes inimigos, agora amigos de Deus. E ele fala também, e não somente isso, mas também nos regozijamos em nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Então tá, mais uma vez, a alegria que invade o coração do cristão não é por ele ter uma ausência de tribulações, não é por ele ter uma ausência de dificuldades, não é porque a conta bancária dele está cheia, mas porque nós temos a certeza de que agora estamos bem com Deus, agora nós temos uma amizade com Deus. Né? O Senhor Jesus fala, não vou chamar vocês de servos, vou chamar vocês de amigos. Então, tudo que o Senhor Jesus fez nos leva, então, agora a um patamar de comunhão com Deus, em que oramos e Ele nos responde. Nem sempre é o que nós queremos, mas sabemos que é o que é melhor para nós. É muito interessante saber, então, que nós tínhamos sobre nós, então, um jugo de morte. O Senhor Jesus vem, morre por nós, e nós alcançamos a reconciliação com Deus, ele ressuscita, a salvação, então, agora vem para nós. É óbvio que é algo condicional. Como assim? O amor de Deus não é condicional, mas a salvação, sim. A salvação ela é decidida em vida, ela é decidida enquanto estamos aqui. Então nós precisamos entender que Jesus é o único caminho que pode nos levar para essa salvação. E nós não podemos fazer nada para alcançar. Ficou muito claro isso aqui na explanação de Paulo. Sugiro fortemente que vocês leiam o capítulo 4, onde Paulo vai falando da questão da justificação pela fé. A fé é o que há de mais importante na vida do cristão. A fé é o que garante que aquilo que a gente não enxerga, porque nós não tivemos a maravilha de viver o que os discípulos viveram, ver o Senhor Jesus frente a frente. Então nós acreditamos em algo que a gente não consegue enxergar. Porque se tivéssemos visto Cristo, se tivéssemos visto os sinais, era muito mais fácil de crer. E, inclusive a palavra fala, olha, seguinte, vocês estão vendo, daqui a um tempo vai ter gente que não viu e vai crer também. E vão fazer coisas maravilhosas. A gente vê que dentro da igreja coisas maravilhosas têm acontecido. Agora, a gente não pode se deixar levar pelo racional. A gente vive uma geração muito racional. Como assim? Não é pecado a gente querer uma vida melhor, não é pecado a gente querer uma situação melhor, a gente querer estudar, a gente querer se graduar mais, a gente melhorar no emprego, não. Muito pelo contrário. Querer ter uma boa vida é salutar. Mas a gente não pode ter isso em primeiro lugar na nossa vida, porque em primeiro lugar tem que ficar a nossa salvação, que é o nosso bem incorruptível, ninguém rouba, né? Se tivermos fé. Agora, se nós nos deixarmos levar pelas coisas dessa vida, pelas coisas muitas vezes que nos são oferecidas, e se não tivermos um olhar atento, não teremos fé. Sem fé, não tem como alcançarmos a reconciliação, não tem como alcançar a salvação.
Eu espero muito, muito que seja de valia para você. Eu espero que isso, no mínimo, pelo menos, possa te levar a estar curioso, a estudar, né? Usa a internet aí, ó, não só para a rede social, dá uma pesquisada, dá uma estudada. Você vai estar mais próximo de Deus, você vai estar mais próximo da palavra. E a gente se vê, então, agora no nosso próximo vídeo. Até lá!